E aí, pessoal da Loteca, meu nome é Eduardo, bora lá na Loteca 1085 agora, hein? Não vou nem comentar da 1084, hein? Me recuso. Jogo 1, Boca e Fluminense. Final de Libertadores no Maracanã. O Boca foi o primeiro do grupo F, 4 vitórias, 7 empates, 1 derrota. Como é jogo fora de casa, o Boca fora de casa foi 1 vitória, 4 empates e 1 derrota. Na semifinal eliminou o Palmeiras nos pênaltis. Pega o Fluminense em casa com torcida, casa cheia, Maracanã, dia de festa. Foi o primeiro do grupo D, 7 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Em casa, 4 vitórias, 2 empates. Não perdeu ainda no Rio de Janeiro, na Libertadores, está invicto. Na semifinal eliminou o Inter. E aí vai ser o jogo Boca na retranca e o Fluminense no ataque os 90 minutos. É isso que eu estou pensando, tá? Isso aqui é análise de futebol, não confunda a análise com as minhas apostas. Eu jamais vou ficar em todos os favoritos, tá? Então, às vezes não faço muito pontos, mas eu tô sempre procurando a surpresa e as zebras, tá? For sempre no favorito, vai ganhar. Vai ganhar tu e mais 1.000 pessoas vai ganhar R$ 100. Não vou jogar 50 para ganhar 100. Mas bora lá, jogo 1, então eu vou Fluminense seco, tá? Acredito aqui que o Boca não vença, é um time retranqueiro, vai no mínimo segurar um empatezinho ali, tá ali o pontinho vermelho, tá? Como sugestão de palpite. Jogo 2, Botafogo de São Paulo e Ceará. Botafogo de São Paulo é o 12º colocado, tem 12 vitórias, 10 empates, 12 derrotas. Jogando em casa, são 7 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Bem de 2 boas vitórias, tá? De times brigando lá em cima para subir para a Série A. Não tem mais nada no campeonato, tá? Tá ali a passeio. Se vencer, passa o Ceará. O Ceará é o 11º colocado, também está a passeio nesse campeonato agora. São 12 vitórias, 10 empates, 12 derrotas. Os dois estão iguais, né? 12 vitórias, 10 empates, 12 derrotas. Só que fora de casa o Ceará tem 4 vitórias, 6 empates, 7 derrotas. Perdeu os 2 últimos jogos fora de casa. No primeiro turno foi Ceará 3, Botafogo 0. Não acredito numa vitória do Ceará. Eu estou indo aqui um duplo fixo nesse jogo nos meus 16 cartões. Coluna 1 e coluna do meio. Jogo 3, Ponte Preta e Avaí. A Ponte é a 16ª colocada, um pontinho da zona do rebaixamento. 7 vitórias, 14 empates, 13 derrotas. Jogando em casa são 5 vitórias, 8 empates, 4 derrotas. Está entre os times que mais empataram em casa. Se perder, pode dormir na zona do rebaixamento, tá? 4 jogos sem vencer em casa. Pega o Avaí, 13º colocado, 5 pontinhos da zona do rebaixamento. Uma derrota vai ficar pertinho ali deles. E tem 9 vitórias, 12 empates, 13 derrotas. Fora de Floripa, são 3 vitórias, 8 empates, 6 derrotas. Esse sim, tá? Sozinho é o time que mais empatou como visitante, tá? No primeiro turno foi Avaí 1. Eu fiquei na dúvida aqui, eu marquei Botafogo, mas não sei se é Ponte, tá? Então não, eu vou ficar devendo essa aqui, pera aí. Corrigindo, pessoal, no primeiro turno foi Avaí 0, Ponte Preta 1. Time que perde em casa não ganha fora de casa. Foram raros mesmo, tá? Então aqui, sem condições de dar Avaí, tá? Eu estou indo aqui só para garantir, como é jogo de sábado, eu estou indo de empate e Ponte Preta. Vou desdobrar 16 cartões, alguns com empate e alguns com coluna 1. Aliás, do jogo 1 ao jogo 7 é sábado e o jogo 9 do Palmeiras que foi alterado lá também é sábado. Jogo 4, Real Sociedade e Barcelona. Eu odeio jogo de fora, tá? Não gosto de campeonato espanhol, italiano, francês, alemão, mas vamos lá. Real Sociedade está em 5º lugar no espanhol, 5 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Jogando em casa, são 4 vitórias, 1 empate, está invicto em casa. Barcelona é o 4º colocado, 7 vitórias, 3 empates, 1 derrota.
Jogando fora são 2 vitórias, 3 empates. Está invicto como visitante. A sua única derrota foi em casa para o Real Madrid, que eu acho que foi semana passada. Rapaz, aqui o Barcelona é favorito, tá ali o pontinho vermelho, tá? Mas eu vou de empate e coluna 1, tentando pegar aqui uma surpresinha aqui, tá bom? Jogo 5, o Olympique de Marseille e o Lille. O Olympique é o 10º colocado, 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Em casa são 3 vitórias, 1 empate. Pega o Lille, 4º colocado, 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Jogando fora de casa é 1 vitória, 3 empates, 1 derrota. Eu vou aqui também um duplo, não acredito na vitória do time visitante. Eu vou de coluna 1 e coluna do meio, desdobrando 16 cartões. Jogo 6, América e Atlético Mineiro. A América é o 20º colocado, ou o último, ou lanterna, como vocês quiserem, tá? 4 vitórias, 8 empates, 19 derrotas. Em casa são 4 vitórias, 1 empate, 10 derrotas. Pessoal, são 19 derrotas, né, no campeonato. É como se tivesse perdido um turno inteirinho. Não dá, né? Mas tem jogado bem, tá? Tem feito bastante gols, tá? O pessoal que tá ganhando dele aqui tá tendo que trabalhar. Se tivesse jogado assim, não estaria nessa situação. Pega o Atlético Mineiro, 4º colocado, tentando ficar ali na fase de grupo da Libertadores. E até, quem sabe, aí ser vice do Brasileirão, né? O Atlético Mineiro tem 15 vitórias, 7 empates, 9 derrotas. Como visitante são 7 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Tem 3 vitórias seguidas. Só que aqui é o seguinte, a gente fala como visitante, mas o Atlético Mineiro praticamente jogou muitos jogos aqui na casa do América. Então não sei se dá para acontecer aqui um jogo fora de casa. No primeiro turno foi Galo 2 e América 2. Cara, eu tô indo aqui de empate, tá? E Atlético Mineiro pelos últimos jogos do América. Vou desdobrar aqui também. Jogo 7, Sampaio Corrêa e Tombense. Sampaio Corrêa, o 15º colocado, 2 pontinhos só da zona de rebaixamento. 7 vitórias, 15 empates, 12 derrotas. Em casa são 5 vitórias, 8 empates, 4 derrotas. É outro time que empata muito. Aliás, se vocês olharem lá na tabela, é o time que mais empatou no geral, tá? No campeonato todo ali, entre os mandos em campo e fora de casa, é o time que mais empatou no geral. Se perder, cara, vai cair aqui, vai ficar na zona do rebaixamento, né? Aliás, para mim cai. Se perder, cai para a Série C, já tá lá na zona, né? E literalmente ali eu acho que vai dormir no Z4. Por enquanto é o 15º, mas se perder, meu amigo, já era. A Tombense, se vencer, passa o Sampaio Corrêa e sai da zona do rebaixamento. Se perder, fica pertinho da C. Um empate continua respirando. Mas vamos lá, a Tombense é o 17º colocado, 8 vitórias, 10 empates, 16 derrotas. Fora de casa são 3 vitórias, 3 empates, 11 derrotas. No primeiro turno foi Tombense 0, Sampaio Corrêa 1. Foram raros os times, acho que foi uns 4 só, que perdeu em casa e depois conseguiu vencer fora, hein? Eu estou indo de Sampaio Corrêa seco, é o meu único jogo de medo aqui no sábado, tá? Que não está muito bem fechado. E ali o pontinho vermelho no empate, tá? Como sugestão de palpite. Jogo 8. Esse aqui é um jogo de domingo. Nantes e Reims. Nantes é o 7º colocado, 4 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Em casa são 2 vitórias, 2 empates. O Reims é o 5º colocado, 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Como visitante são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Rapaz, não tenho a menor noção desse jogo, tá? Fica ali meu palpitinho para triplo, né? O pontinho vermelho na coluna 2. Mas eu vou de coluna 1 e coluna do meio, tá? Vai estar ali o pontinho vermelho, tá? Quem souber alguma coisa, dá um toque aí. Apesar que o meu jogo já está feito. Jogo 9, Palmeiras e Atlético
Paranaense. O Palmeiras fez um jogão contra o líder Botafogo, virou o placar e agora é o vice, 3 pontinhos do Botafogo. Detalhe, o Botafogo tá com jogo a menos, hein? O Palmeiras tem 16 vitórias, 8 empates, 7 derrotas. Jogando em casa, são 10 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Fez a torcida acreditar que agora dá para buscar o Botafogo, mesmo o Botafogo com 2 jogos a menos. O Atlético Paranaense, 7º colocado, ainda brigando por uma vaga direta na fase de grupo da Libertadores, acabou de perder pro Corinthians, né, um frangaço do goleiro lá. E o Atlético Paranaense tem 13 vitórias, 10 empates, 8 derrotas. Como visitante foram 4 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. No primeiro turno foi Atlético Paranaense 2, Palmeiras 2. Cara, depois dos jogos que eu tenho visto do Palmeiras, é difícil jogar contra eles, tá? Tá ali os pontinhos vermelhos, sugestão de empate. Mas não acredito na vitória do Atlético Paranaense, não. Pelo que o Palmeiras jogou contra o Botafogo e pelo Atlético Paranaense jogou contra o Corinthians, eu estou indo com o Palmeiras seco. Jogo 10, Bragantino e Corinthians. O Bragantino tá jogando bem, tá? Também tá brigando ali por uma vaguinha direta na fase da Libertadores, na fase de grupos. É o 5º colocado, 14 vitórias, 10 empates, 5 derrotas. Em casa são 9 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Desculpa aí. Pega o Corinthians, 11º colocado. Venceu o Atlético Paranaense, fugiu um pouquinho lá da zona do rebaixamento, né? 9 vitórias, 13 empates, 9 derrotas. Fora da sua arena são 3 vitórias, 4 empates, 8 derrotas. No primeiro turno foi Corinthians 0, Bragantino 1. De novo a regrinha. Poucos times, muito raros, foi uns 4 na A, uns 4 na B. Quem perde em casa não consegue vencer fora de casa. Eu estou indo aqui de Bragantino e empate, mas não descarta ali o jeito que o Corinthians joga meio maluco. Tá um pontinho vermelho ali, aquele 1-0 no finzinho do jogo, ou aquele pênaltizinho lá. Mas eu acho que o Bragantino é favorito, tá? Jogo 11, Cruzeiro e Inter. O Cruzeiro é o 16º colocado, é o primeiro fora da zona do rebaixamento, por 5 pontinhos, mas tá fora. Não cai ainda, essa semana não fica lá. O Cruzeiro tem 9 vitórias, 10 empates, 10 derrotas. Jogando em Belo Horizonte são 4 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Vem de 2 vitórias seguidas. Pega o Internacional, 13º colocado, 10 vitórias, 9 empates, 12 derrotas. Fora do Beira-Rio são 3 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Tá? Vem de 1 derrota e 1 empate em casa para os 2 piores times do campeonato, né? Vem a derrota para o Curitiba e depois empatou com o América. Ah, difícil essa situação do Inter. No primeiro turno foi Inter 0, Cruzeiro 0. Pode até ser que o Inter ganhe, tá? Mas eu não acredito. Eu estou indo de empate e Cruzeiro desdobrado. Jogo 12, Fiorentina e Juventus. Fiorentina, acho que foi o saudoso Sócrates, foi para lá na primeira vez que foi para a Itália. Fiorentina é o 6º colocado, 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Em casa foram 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. A Juventus é a 2ª colocada, 7 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Fora de casa são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Também desconheço, tá, pessoal? Mas acabou meus trunfos aqui em tudo que é lugar. Deixa eu só arrumar o cartãozinho aqui. Tá ficando meio fora de foco. Desconheço, não tenho a menor noção como é que tá jogando a Fiorentina e o Juventus. Mas aqui pelos resultados dos 2 times, tá? Fica a sugestão de um empate. E eu vou de Juventus seco. Acabou todo meus trunfos. Gastei no sábado, tá? Eu vou no jogo 12, coluna 2, seco. Jogo 13, Fortaleza e Flamengo. Fortaleza é o 9º colocado. Aliás, foi uma pena, ficou com o vice da Sul-Americana, erraram um pênaltizinho lá, mas tudo bem. Parabéns aos todos, toda a torcida do Fortaleza. Ainda parabéns pelo terem recebido bem o time, né?
Fortaleza, o nono colocado, 12 vitórias, 6 empates, 11 derrotas. No Ceará, são 8 vitórias, 4 empates, só 2 derrotas. Só perdeu 2 jogos em casa, hein? Tem 2 pontos a menos. Foi o histórico, aliás, 2 jogos a menos, hein? Fortaleza é o nono com 2 jogos a menos. Falei 2 pontos, não, 2 jogos, desculpa. Foi o histórico vice-campeão da Sul-Americana, vai entrar para a história do clube. Por que então agora não tentar uma vaguinha na Libertadores, né? Ainda tem chance. Tá, os últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Pega o Flamengo, sexto colocado, 14 vitórias, 8 empates, 8 derrotas. Fora do Rio são 7 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Perdeu o último jogo, né? Não perdeu o último jogo. Perdeu o Bruno Henrique pro próximo jogo. Tá? Perdeu os 2 últimos jogos. No primeiro turno foi Flamengo 2, Fortaleza 0. Ó, Flamengo vai jogar desfalcado. Fortaleza tem um clima de festa, tá? É jogo para triplo, pode dar Fortaleza, pontinho vermelho no empate, pontinho vermelho no Flamengo, mas eu vou de Fortaleza seco, tá? Acreditar aqui na festa aqui, complicar a vida do Tite. Jogo 14, Coritiba e Goiás. Coritiba é o 19º colocado, para mim já está na Série B, ele e o América. 6 vitórias, 5 empates, 20 derrotas. Em Curitiba são 3 vitórias, 3 empates, 9 derrotas. É o time que mais perdeu no campeonato. É o time que mais levou gols, são 62 gols. Médias de 2 gols por jogo. Se vencer o Goiás, para mim rebaixa o Goiás junto, porque o Curitiba já está. O Goiás é o 17º colocado, 7 vitórias, 11 empates, 12 derrotas. Fora de Goiânia são... Caramba, mexi o papelzinho aqui, desculpa aí. Fora de Goiânia são 3 vitórias, 4 empates, 8 derrotas. 5 pontinhos do primeiro time fora da zona do rebaixamento. Se perder e o Cruzeiro, Santos e Bahia forem bem, acho que o Goiás já era, tá bom? Então aqui, pessoal, tá aqui meu jogo. Não confunda a minha análise com o meu jogo, pelo amor de Deus. Isso aqui é para ajudar vocês a estar escolhendo os palpites. E aqui vai o meu jogo, claro e limpo, que eu jogo, tá bom? Não estou aqui só para comentar, eu jogo mesmo. O dia que fizer 13, 14 pontinhos, vai estar aqui meu bilhete na tela para vocês verem. Abraço aí para todo mundo, boa sorte, deixa aí seus comentários, tá? Seus palpites. Não para mim, porque eu não vou mudar meu jogo, mas vai ajudar bastante aí os colegas que estão assistindo, beleza?